Bom dia a todos, os meus alunos do P5, né, Saúde da Criança 1, Faculdade Santa Maria, dando prosseguimento às nossas aulas hoje, né, o nosso assunto é o manejo clínico da diarreia aguda e desidratação na criança, na infância, tá certo? Então, gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos, nas últimas décadas, ocorreu globalmente expressiva redução da mortalidade por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a 5 anos. Isso se deu basicamente a quatro pilares, tá certo? A promoção ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, né? Ao uso do zinco, também como terapia no combate à diarreia aguda. As equipes de saúde da família, né, propagando a terapia de reidratação oral, o uso do soro oral realmente foi um grande avanço no combate à morte por desidratação e reduziu drasticamente a mortalidade infantil, que passou de 70 óbitos por 1.000 nascidos vivos na década de 70 para cerca de 15 óbitos por 1.000 nascidos vivos na década atual. Então, houve um grande avanço. É uma parcela considerável e importante na redução da mortalidade infantil, com diminuição do número de óbitos por diarreia e desidratação. A terapia de reidratação oral da Organização Mundial da Saúde. E outro avanço também que melhorou os casos diarreicos, as mortes por desidratação, os avanços na vacina, né? A vacina contra o sarampo também foi muito importante, a introdução desta vacina no calendário atual do PNI, tá certo? E a vacina também de rotavírus. São duas vacinas de alta relevância no combate à diarreia aguda e, consequentemente, à morte por desidratação. Para exemplificar, em 1980, a diarreia ocupava o segundo lugar como causa de mortalidade infantil e representava 24,3% dos óbitos, enquanto em 2005 passou para a quarta posição e foi responsável por 4,1% dos óbitos. Esse grande avanço na saúde pública brasileira foi decorrente das melhorias das condições gerais de vida da população e da disseminação entre profissionais da área de saúde e da própria comunidade dos princípios fundamentais do tratamento da diarreia aguda e desidratação, ou seja, terapia de reidratação e cuidados com a alimentação. Ao que tudo indica, a incidência de diarreia aguda também apresentou redução nesse período. Resumindo, quatro pilares: a introdução da terapia de reidratação oral, o uso de vacina, o aleitamento materno exclusivo, a promoção do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, o uso do zinco recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a diarreia é definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações de consistência amolecida ou líquida nas últimas 24 horas. A diminuição da consistência habitual das fezes é um dos parâmetros mais considerados. Na diarreia aguda, ocorre desequilíbrio entre a absorção e a secreção de líquidos e eletrólitos e é um quadro autolimitado. Então, a diarreia ela pode ser dividida de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ela pode ser classificada em 3 categorias: diarreia aguda aquosa, diarreia aguda com sangue, que é a disenteria,
e a diarreia persistente. A diarreia aguda aquosa é a diarreia que pode durar até 14 dias e determina perda de grande volume de fluidos e pode causar desidratação. Pode ser causada por bactérias, pode ser causada por vírus e protozoários. A desnutrição eventualmente pode ocorrer se a alimentação não é fornecida de forma adequada e se episódios sucessivos acontecem. A diarreia aguda com sangue, que é a disenteria, que é a diarreia com sangue. Então, toda disenteria é uma diarreia, mas nem toda diarreia é uma disenteria. Então, a disenteria é caracterizada pela presença de sangue nas fezes, que é uma das indicações de uso de antibiótico. Se você, no seu ambulatório, você, na sua consulta, uma criança tem queixa de diarreia com sangue, indicação absoluta de uso de antibiótico. É caracterizada pela presença de sangue nas fezes. Representa lesão da mucosa intestinal. Pode associar-se com infecção sistêmica, que é a sepse, ou complicações incluindo desidratação. As bactérias do gênero Shigella são as principais causadoras de disenteria. Diarreia persistente. A diarreia aguda tem um intervalo até 14 dias. De 14 a 28 dias a gente classifica de acordo com o tempo como diarreia persistente. Acima de 28 dias como diarreia crônica. Então, na diarreia... Então, a taxa de mortalidade da diarreia tem diminuído. Melhora nas condições de saneamento, redução da transmissão fecal-oral, aumento na cobertura dos programas de assistência à saúde, terapia de reidratação oral, aumento da amamentação. Mecanismos responsáveis pela diarreia individual ou em conjunto: secretório, citotóxico, osmótico e inflamatório. Aqui eu não vou me deter muito, não. Intestinal. A destruição dos vírus por infecção viral no mecanismo citotóxico, achatamento de vilosidade, diminuição da superfície absortiva de água e nutrientes eletrólitos, aumento da secreção e diminuição da reabsorção na mucosa do intestino delgado. Mecanismo inflamatório: invasão da mucosa pelo agente bacteriano, a edema, sangramento, infiltração leucocitária, inflamação da mucosa e submucosa do ilho terminal e intestino grosso e aumento da motilidade intestinal. Agente etiológico, tá certo? Os seguintes agentes infecciosos e etiológicos da diarreia são os que causam a maior parte dos quadros da diarreia aguda: vírus, rotavírus, coronavírus, adenovírus, norovírus e astrovírus. Bactérias: Escherichia coli, enteropatogênica clássica, a Escherichia coli enterotoxigênica, a Escherichia coli enterohemorrágica,
a Escherichia coli enteroinvasiva, a Escherichia coli enteroagressiva, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrião colérico e Yersinia são os principais agentes bacterianos causadores de diarreia. Parasita, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia e fungos, a Candida albicans. Os pacientes imunocomprometidos ou em uso de antibiótico prolongado podem ter diarreia causada por Klebsiella pseudomonas, Cristobactério. Eventualmente, outras causas podem iniciar o quadro como diarreia, tais como alergia à proteína do leite de vaca, que causa geralmente uma diarreia crônica, a intolerância à lactose, a apendicite, uso de laxantes e antibióticos por vários dias, intoxicação por metais pesados também fazem parte do quadro de agentes etiológicos da diarreia. Situações especiais de tratamento na infância. A gente só vai usar antibiótico em pacientes com diarreia com desnutrição grave, nos imunodeficientes, HIV/AIDS sintomáticos, presença de imunodeficiência primária ou secundária, uso de radioterapia ou quimioterapia, na suspeita de sepsis. E no RN também se apresentar diarreia também com sangue, com suspeita de sepsis, a gente também usa antibiótico. Muito cuidado na manipulação da dieta da criança.
Aqui também eu já expliquei, né? Orientar o paciente e o acompanhante para reconhecer os sinais de desidratação, preparar e ofertar a solução de reidratação oral, praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar, lavagem adequada das mãos, tratamento da água e higienização dos alimentos, ofertar zinco uma vez ao dia durante 10 a 14 dias, até 6 meses de idade, 10 mg dia, independente do peso, para qualquer peso, maiores de 6 meses de idade, 20 mg dia. Aqui eu já expliquei. Este slide também já foi explicado. Este slide também já foi explicado. Este slide também já foi explicado. Paciente no plano C foi internado. Ofertei parenteralmente o soro fisiológico. Por que faço soro fisiológico? Porque tem uma osmolaridade semelhante à osmolaridade plasmática, 308 miliosmol por litro. Faço a fase de expansão volêmica, fase de reparação volêmica com soro fisiológico. Segunda opção, a solução de Ringer com lactato. E quando é que eu vou saber que o paciente está hidratado? Mais uma vez, recapitulando. Recuperação do peso rígido original antes do adoecimento. Desaparecimento dos sinais clínicos de desidratação. 2 ou mais episódios de diurese abundante franca e densidade urinária superior a 1010. Lembrando que o paciente pode hidratar, recuperar o seu peso original, desaparecer os sinais clínicos de desidratação e não fazer diurese. E se você palpar a região abdominal inferior, você vai palpar uma massa de consistência amolecida. É o quê? Que a gente chama na prática de bexigoma. Ele hidratou, mas ele fez um quadro de insuficiência renal aguda transitória, fez um bexigoma, fez um acúmulo de líquido, uma retenção urinária na bexiga. E como é que eu vou tratar o bexigoma? Com a passagem de uma sonda uretral. Se o paciente, você julgar que o paciente hidratou, recuperou o peso original, não apresentou diurese, mas não apresentou bexigoma, você vai prescrever a furosemida 1 a 2 mg quilodose, porque ele fez um quadro de insuficiência renal aguda transitória com a desidratação, porque a desidratação diminui a oxigenação e a perfusão renal, e o paciente faz esse quadro transitoriamente. Tratamento com furosemida com excelente resposta. 1 a 2 mg quilodose, tá certo? Espera-se um intervalo de 30 a 60 minutos para o paciente apresentar diurese. Ok. Gente, na regra de Holiday cega, você vai utilizar esta regra para fazer a fase de manutenção. Primeiro faz a fase de recuperação com soro fisiológico e depois você vai manter este paciente internado. Você vai utilizar a regra de Holiday cega. Você vai utilizar o quê? Soro fisiológico com eletrólitos. Soro fisiológico com eletrólitos. Até 10 kg, você vai ofertar 100 ml por quilo para as 24 horas. Exemplo, uma criança com 8 quilos, 8 vezes 100, 800. Então, o volume de líquido para manter o metabolismo basal desta criança durante as 24 horas é de 800 ml de líquido. Solução com soro glicosado associado com o sódio e o potássio, tá certo? Acima de 10 quilos e até 20 quilos, como é que eu vou utilizar a regra de Holiday cega? Eu vou fazer 1000 ml de líquido
fixo mais 50 ml para cada quilo acima de 10. Exemplo, uma criança com 12 quilos, ela tem 2 quilos acima de 10. Vou fazer 1000 fixo e 50 ml para cada quilo acima de 10. Se tem 2 quilos, eu vou fazer 100 ml. Total, 1.100 ml. 15 quilos, 1000 fixo mais 250 ml. 1.250 ml de líquidos para ser ofertado a esta criança no intervalo de 24 horas. Acima de 20 quilos, vou fazer um volume fixo de 1.500 ml mais 20 ml para cada quilo acima de 20. 22 quilos, eu tenho 2 quilos acima de 20. 20 mais 20, 40. Com mais 1.500 da regra fixa, 1.540 ml. 25 quilos, 1.600 ml. E assim sucessivamente. A regra de Holiday, peso até 10 kg, com paciente internado. Antibiótico, como já expliquei anteriormente. Antibiótico injetável, o de escolha é a ceftriaxona, e o oral para ofertar em domicílio, nós temos 2 antibióticos de escolha. O ciprofloxacino, 30 mg por quilo, dividido em 2 tomadas, por 3 a 5 quilos, por 3 a 5 dias, e a azitromicina. A primeira dose, 10 mg quilo, as doses subsequentes, 5 mg quilo. Se faz a azitromicina por 5 dias. Ciprofloxacino, ciprofloxacino, primeira escolha, 15 mg por quilo, 2 vezes ao dia, corresponde a 30 mg quilo dia, ou 15 mg quilo dose, por 3 a 5 dias, adulto, 500 mg 2 vezes ao dia, por 3 a 5 dias. Probióticos também são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidade adequada, proporcionam efeito benéfico para a saúde da criança. Os probióticos interagem com a microbiota intestinal, tá certo, gente? Então, a indicação, antigamente, havia muita dúvida no uso de probiótico, mas hoje em dia essa medicação está muito bem usada na diarreia e até mesmo em pacientes que apresentam quadros de infecções crônicas, né, de pneumonias de repetição, de rinite alérgica, também a gente está indicando o uso de probióticos. Considerações finais, né? Princípios fundamentais para o tratamento da doença de diarreia aguda são a terapia de reidratação oral, uma dieta adequada, equilibrada, para evitar desnutrição. A terapia de reidratação oral ou parenteral não proporciona nutrição adequada. Antibióticos recomendados para casos específicos,
suplementação com zinco e vitamina A, probióticos como medicação coadjuvante auxiliar, estratégia em saúde da família, recomendações, orientações sobre tratamento, alimentação, medidas de higiene, saneamento básico, educação em saúde, explicar as possíveis complicações, sinais de alarme, como proceder nessa situação, tais como vômitos incoercíveis, vômitos incoercíveis, recusa alimentar, ausência de diurese, etc. Focalizar na terapêutica, terapia de reidratação oral, manutenção da alimentação e terapia com zinco. Prevenções, calendário vacinal atualizado, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, já iniciando na sala de parto, disponibilidade e armazenamento da água de boa qualidade, clorar a água, higiene pessoal, higiene do ambiente, adequado preparo dos alimentos e maior cobertura de saneamento básico.